Fala pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a parte do gasto agregado do déficit público para tentar suscitar o debate e melhor qualificar ele. Como fonte para o vídeo, vou utilizar o livro do Fábio Jambiag, Tudo sobre o déficit público, o Brasil na encruzilhada fiscal. O conteúdo desse vídeo pode ser achado no capítulo 5 do livro. E como sempre, fica a recomendação de ler o material primário para entender melhor e até mais a fundo o tema. O objetivo do vídeo é mostrar os números dos grandes agregados. Também apresentá-los como porcentagem do PIB e sua variação ao longo do tempo, realizando algumas análises. Então, vamos lá. Para explicar um pouco da história da dívida pública brasileira, o autor cita um mix de complacência com outros problemas que veremos mais à frente. Como uma pessoa que não arruma seu quarto e conta com a sorte, o autor afirma que o país apresenta dificuldades de realizar ajustes fiscais e que é complacente demais. Há uma incapacidade histórica do Brasil em arrumar o seu quarto e fazer o trem andar de acordo. Então, há uma complacência, um desleixo. Um comportamento que se repete diversas vezes na história, como quando o FMI apontou dificuldades do país e deu sugestões que não agradaram ao meio político local. JK e os políticos da época optaram por dar de ombros e brigar com as recomendações, deixando o pepino para o próximo governante. Ou então quando Celso Furtado, que foi um economista brasileiro e ex-ministro do Planejamento, tentou adicionar elementos chamados ortodoxos no plano de governo de João Goulart, em que ele foi execrado pela própria base parlamentar do governo. Ou então, quando, em 1980, em um novo acordo com o FMI, mas agora no governo militar, o país teve que solicitar diversas isenções, como se fossem liberações das suas obrigações financeiras e regulatórias por não se enquadrar na rigidez de gasto necessária. Repetidamente, o país não conseguiu vencer antigos vícios, de generosidade extrema, tentando agradar diversos grupos de interesse e responder a anseios sociais, mesmo que estejam fora do orçamento, ou seja, que comprometam a sustentabilidade fiscal. Para ilustrar essa complacência, há a fala do ex-deputado Jovair Arantes, dita diante de uma medida de grande importância para as contas fiscais, mas que não agradava a maioria dos parlamentares. De fato, nunca há momentos propícios para o tratamento de matéria ácida. E cita também uma frase de Bertrand Russell. Muitas das grandes desgraças que o homem causou à humanidade chegaram por meio de gente que tinha certeza acerca de coisas que, na prática, eram erradas. A frase de Russell é citada pelo autor do livro de forma crítica ao Brasil, mas especificamente para certas medidas de política econômica adotadas nas gestões de governo do PT. O maior problema apontado foi a manutenção e o fortalecimento da tendência ascendente do gasto em relação ao PIB, mesmo com o crescimento dele. Para entender um pouco melhor dessa dinâmica da dívida, existe um outro vídeo no canal chamado A Dinâmica da Dívida. Os equívocos, sinteticamente. E quais foram esses equívocos? Bem, de maneira resumida temos 1. O comportamento da despesa. Houve um aumento contínuo da despesa em termos reais, de 4,5% ao ano no governo FHC e de 5,2% ao ano nos governos do PT. Há a crítica ao equívoco de que poderia ter sido feito um ajuste, crescendo o gasto de maneira mais lenta, contida. Ao invés disso, houve uma intensificação do gasto quando a economia estava com uma boa conjuntura. 2. A ausência de reformas. Aqui, mais um equívoco. Com capital político elevado, poderiam ter sido realizadas reformas, especialmente no campo previdenciário. Todavia, Lula optou por ignorar essas batalhas e focar na eleição de sua sucessora, preferindo um caminho político ao invés de focar em questões estruturais do país, que assegurariam a solvência fiscal do país ao término do boom no qual o Brasil se encontrava. 3. Empréstimos ao BNDES. O que inicialmente foi uma reação importante para evitar que a crise no Brasil adquirisse a dimensão verificada em outros países, foi mantida além do tempo, quando o cenário internacional havia se modificado e a crise superada.
Nessa política, com sucessivos empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, a dívida do banco com o Tesouro escalou de 14 bilhões de reais em 2007 até o grande número de 524 bilhões de reais em 2015. 4. Desonerações tributárias. Diante dos tremores de uma desaceleração da economia, o governo Dilma reagiu com uma série de desonerações, que posteriormente se revelaram um festival de erros. Primeiro, elas visavam reduzir encargos sobre a mão de obra, justamente em um momento em que o desemprego não era uma preocupação, uma vez que a economia vivia uma situação de pleno emprego. Segundo, a política se baseou na premissa de que o mundo mergulharia em uma nova crise, coisa que não se revelou verdadeira. Terceiro, a desoneração foi concebida para setores mais empregadores de mão de obra, mas que foi disseminada para outras áreas, independentemente da capacidade de geração de emprego. Quarto, o programa vigorou por além do tempo necessário. Quinto, o programa envolveu sérios erros de cálculo, acarretando perdas arrecadatórias bem maiores do que as previstas, de 14,4% do PIB em 2011 para 12,8% do PIB em 2015, representando cerca de 94,4 bilhões de reais de acordo com o PIB da época. Cortes? Que cortes? Entre 1991 e 1998, a despesa primária do governo central, incluindo transferências a estados e municípios, passou de 3,7% para 17,6% do PIB. Apesar disso, em um artigo jornalístico influente do final da década de 90, havia a alegação de que o governo só sabe cortar, cortar, cortar. Então, surge a dúvida: como surge essa discrepância tão grande entre a realidade dos números e a percepção de parte das pessoas? A origem do processo está no orçamento e como ele é debatido na mídia. A Constituição exige que o Executivo envie o orçamento para aprovação do Congresso Nacional, em agosto de cada ano, mas que na prática é aprovado apenas em dezembro e, por vezes, escorrega para o começo do ano seguinte. Como quem aprova é o Congresso, tradicionalmente ele discordava das premissas oficiais, engordando as receitas com suposições que não se comprovavam posteriormente. Isso permite aos parlamentares aprovar recursos com os quais podem se apresentar para o seu eleitorado como tendo lutado por eles e pelos interesses da região, auferindo ganhos políticos. O pulo do gato reside no fato de que o orçamento é meramente autorizativo e não impositivo, ou seja, o Congresso aceita a meta fiscal inflando receitas e despesas e quando o governo, no exercício seguinte, começa a executar o orçamento, diante das receitas menores que as previstas, ajustava as despesas. Considerando que as receitas reais eram menores que o cenário de ficção do orçamento, quase sempre a despesa reestimada era menor que a orçada. Então, invariavelmente, por anos a fio, a manchete jornalística foi: governo corta X bilhões. E no mundo real? Enquanto isso, no mundo real, ocorria exatamente o oposto. Vamos a um exemplo. Num cenário sem inflação para facilitar as contas. Suponhamos que o governo, em um ano T qualquer, possua receita de 880 bilhões e despesas sem juros de 980 bilhões, com um déficit primário de 100 bilhões de reais. Suponhamos ainda que no ano seguinte, T mais 1, o governo trabalhasse com uma receita estimada de 900 bilhões de reais e uma despesa primária de 1 trilhão, mantendo o déficit constante e aumentando a despesa em 2%. Nesse cenário, ocorre que o Congresso diz que o governo está sendo muito pessimista e, por exemplo, estima a receita em 940 bilhões e aprova o valor da despesa de 1,04 trilhão, mantendo o déficit de 100 bilhões. No decorrer do ano, contudo, comprova-se que as estimativas do governo estavam corretas e há uma reprogramação orçamentária de volta para os valores iniciais, uma receita de 900 bilhões e a despesa de 1 trilhão. Apesar de um aumento real de 20 bilhões na despesa, a manchete do jornal expressa: o governo central corta 40 bilhões do orçamento. Os números do mundo real. Esse padrão de erros interpretativos se repetiu no Brasil até a chegada da regra do teto em 2016. O noticiário econômico retratava diversos cortes
apesar da realidade expressa pelos números da tabela 5.1 ser diferente. E o que dizem os números? Desde 1990, cada governo deixa um gasto maior ao final de seu mandato do que o antecessor. Na época da escrita do livro, um cenário parecido se desenhava para o governo Bolsonaro, a partir das projeções de 2021. Pode-se notar ainda que todas as três grandes rúbricas representam uma proporção maior do PIB no final da série do que no começo dela. E uma observação é que deve-se lembrar que 2020 foi um ano excepcional devido à pandemia, durante a interpretação dos valores da tabela. Considerações por tempo ou governo. O autor faz as seguintes considerações sobre o crescimento dos gastos e suas características em cada governo. De 92 a 94, forte crescimento do gasto acima do PIB, apenas mais limitado no caso das outras despesas. De 95 a 2002, houve uma contenção das despesas com pessoal. Na época, houve alguns anos de arroxo, acompanhado de forte crescimento das despesas com aposentadorias e pensões do INSS e das demais despesas, que iniciam um longo ciclo de expansão. De 2003 a 2010, houve uma fase de grande crescimento do PIB, que diminuiu de forma importante a relação entre a despesa com o pessoal e o PIB. Contudo, ficou mantida a tendência expansionista dos gastos do INSS e das outras despesas. Entre 2011 e 2018, com altos e baixos, a despesa com o pessoal manteve seu peso em relação a 2010, com novos aumentos do peso dos benefícios do INSS e, em menor medida, das outras despesas, embora com uma diferença entre elas. O crescimento do INSS foi praticamente contínuo, ao passo que as outras despesas cresceram muito até 2015 e caíram bastante depois. Vale lembrar aqui que houve uma mudança expressiva com a adoção do teto do gasto público no final de 2016. 2020 e 2021. 2020 foi um ponto fora da curva devido à pandemia do coronavírus. Já 2021, em projeções da época, quando em comparação com 2019, estava projetado para ter um pequeno aumento do peso relativo em relação ao PIB das despesas com pessoal, um grande aumento do peso em relação ao INSS, com o aumento da despesa associado com a retração acumulada do PIB e relativa estabilidade das demais despesas. A realidade também não difere quando se leva em conta os efeitos das transferências a estados e municípios, mostrados na tabela 5.2. Quando se olha para o resultado desses 30 anos como um todo, conclui-se que o gasto sem transferências a estados e municípios se expandiu a uma taxa real média da ordem de 2 vezes a taxa média anual de crescimento da economia. Como se pode ver na tabela 5.3, a liderança da expansão coube às despesas do INSS, que se expandiram a uma taxa média de 5,7%, entre outras despesas que também tiveram gasto real elevado, como despesas com pessoal de 2,8% e outros com 3,9%. Lembrando, tudo isso enquanto o PIB cresceu a cerca de 2,2% ao ano. 3 décadas de expansionismo fiscal. Contexto histórico. As estatísticas brasileiras têm seu início como fontes mais sólidas de informação a partir de 1990, ou seja, pouco tempo no decorrer da história. Todavia, existem evidências de que o forte crescimento do gasto público iniciou-se na segunda metade da década de 80, com a inauguração da chamada Nova República. Ela foi marcada pela morte do presidente eleito Tancredo Neves e a posse de seu sucessor, José Sarney. Sarney, há poucos meses antes das eleições, havia sido presidente do Partido Arena, de apoio aos militares, o que gerava enorme desconfiança nos novos aliados e a necessidade dele se legitimar diante de um país em processo de mudança. Tancredo havia conseguido sua eleição com grande engenharia política e, sem ele, Sarney ficava sujeito a uma negociação complexa, em que cada conversa ameaçava uma debandada dos aliados do governo. Surge nessa época o chamado presidencialismo de coalizão. Embora Sarney fosse presidente, o poder era compartilhado com Ulisses Guimarães na prática. Ulisses foi uma grande liderança política contrária aos militares e atuava como um fiscal do governo, gerando também por vezes oposição interna e uma consequente disputa de poder que fragilizava a figura da presidência e diminuía a viabilidade de políticas mais duras. Por fim, nessa época, a Constituição estabelecia um mandato de 6 anos. Havia um entendimento político de que o governo encurtaria esse prazo para 4 anos e,
Quando Sarney decidiu por um governo de 5 anos, foi obrigado a fazer todo tipo de concessões no Congresso, deixando de lado outros temas importantes da economia. O resultado. A resultante desse conjunto de forças e circunstâncias históricas foi uma incapacidade do governo de resistir às pressões por mais gasto público, o que pode ser visto na tabela com um grande aumento após 1984. Observa-se um aumento da despesa de 8 pontos do PIB em apenas 7 anos. Há uma expansão generalizada dos gastos como proporção do PIB, com exceção do item referente aos subsídios. Temos então de que a segunda metade dos anos 1980 foi marcada pelo forte crescimento do gasto público a taxas muito superiores ao PIB. E, como foi visto anteriormente, em relação ao governo central, essa tendência de aumento de gastos manteve-se nas décadas posteriores. Pode-se então falar que o país viveu uma longa fase de expansão fiscal, de cerca de 3 décadas, de 1985 até 2015/16. Adaptações. E como o país se adaptou a essa grande expansão fiscal? Previamente a 1994, havia um financiamento da dívida pública por meio da inflação e, eventualmente, com a sua aceleração. Na prática, isso significava financiar o déficit com o uso da senhoriagem, ou seja, expansão monetária. Entre 1994 e 1998, houve um financiamento do aumento do gasto por meio da elevação da dívida pública, fase na qual a dívida líquida do setor público cresceu de 30% do PIB para 38%, mesmo considerando a distorção estatística de aumento nominal de 10% do PIB a partir de 1995. Entre 1998 e 2013, o país teve 15 anos seguidos de superávit primário, mediante uma maior pressão tributária, que elevou a receita total do governo central de 18,3% em 1998 para 22,1% do PIB em 2013. Após 2013, com o retorno dos déficits primários a partir de 2014, recorreu-se novamente à elevação da dívida pública, que era de 31% do PIB em 2013 e projetava-se para 70% dele em 2020. Conclusão. Considerando que o financiamento via aceleração inflacionária tem um repúdio unânime do país, que há resistências a um aumento significativo da carga tributária, embora um aumento parcial seja provavelmente inevitável no futuro próximo, que há limites para a expansão sistemática da dívida como proporção do PIB, de modo a evitar que o problema acabe em outros problemas históricos como inflação ou calote, deve-se reduzir a relação gasto público-PIB, revertendo em parte a tendência histórica do gráfico 5.1. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se tiver alguma colocação, ela pode ser feita nos comentários abaixo. É isso aí, até a próxima, pessoal!